Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Agradecer aos irmãos que estão conosco nessa noite. Mãe Inês, é uma alegria muito grande. Tela, Fabiana, ali, os irmãos queridos do Leblon. O Guilherme está me ajudando aqui. Vamos ficar para cá um pouquinho, Guilherme. Amém. Pastor Reginaldo, ali da Igreja Batista de Nova Poá, é uma alegria, viu? Sua presença conosco aqui, que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério. E os queridos irmãos aí da igreja. Foi muito bom quando tivemos aí, depois que passar essa pandemia, vamos fazer esse intercâmbio, de vocês virem para cá, nós irmos para aí. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês aí, viu, irmãos? Valeu, muito obrigado, hein? Os contra as regras estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós queremos agradecer ao Senhor, porque Deus tem sido muito bom para conosco, tem nos abençoado. Eu quero agradecer os irmãos que colaboraram e aqueles que ainda irão colaborar, né, com a vida do nosso missionário que está lá em Moçambique. Nós, graças a Deus, conseguimos comprar toda a medicação para enviar para lá. Márcia conseguiu a medicação no posto de saúde. E nós conseguimos comprar os medicamentos, o Kepra, que não tem lá na África. E nós conseguimos comprar 10 frascos, graças a Deus por isso, e alguns outros medicamentos que ele estava precisando. E já nos comunicamos com ele, só quis agradecer, ficou muito emocionado. O filho dele, os irmãos sabem, não vou falar o nome porque pode correr, né, esse vídeo. Tem um problema e depende de uma medicação, e essa medicação só tem aqui no Brasil. É mais fácil para ele aqui do Brasil, lá na África não tem. Então nós sempre mandamos para eles através de missionários que vão para lá, mas por conta das fronteiras que estão fechadas e Moçambique não abre e não está abrindo suas fronteiras, então ficou difícil de enviar e nós vamos mandar por uma empresa. Então a primeira etapa, graças a Deus, já foi concluída, nós conseguimos comprar os medicamentos e buscar os medicamentos que é do posto de saúde. Então os irmãos continuem orando, porque agora é a segunda etapa, essa questão de enviarmos o medicamento, para que possa chegar seguro. Nós tivemos um problema no envio anterior, para os irmãos terem uma ideia, que o ônibus ele capotou e quebrou todos os frascos que foram. Mas vamos estar orando para que o Senhor continue cuidando dessa situação toda e nós possamos deixar o nosso missionário tranquilo e com o seu filho sendo bem cuidado. Então quero agradecer os irmãos que quiserem colaborar ainda, porque agora nós vamos pagar a empresa que irá levar a medicação. O custo não é barato, mas Deus tem tocado no coração dos irmãos. Os irmãos que quiserem, tem a conta da igreja, podem depositar. Se os irmãos não souberem o número da conta, pode me chamar no PV, ou pode chamar a nossa tesoureira, e aí vocês vão receber o número da conta e podem fazer as contribuições. Mas Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Aqueles que não podem contribuir, que estão orando, que estão intercedendo, é uma forma de colaboração também, tá? Muito obrigado. E agradecer aos irmãos que estão contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas, que continuem, sim, a igreja ainda está fechada, mas as nossas despesas continuam. E nós sabemos que alguns irmãos tiveram dificuldades esses meses, e é natural, mas outros estão contribuindo. Então você, na medida do possível, com o coração aberto, com o coração alegre, contribua com o seu dízimo, com a sua oferta, depositando nas contas da igreja. Amém? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, irmãos, nós estamos muito motivados. Deixa eu ver se vê bonitinho, filho. Com isso aqui. Chegaram aí? Mais perto ainda? Com isso aqui. Amém? Nós vamos orando, irmãos. Nós já estamos prestes a começar a nossa campanha para comprarmos o nosso imóvel. Nós temos 2 imóveis em vista. E nós temos, irmãos, uma proposta que, aos nossos olhos, ela é muito audaciosa.
humanamente falando. Mas aos olhos de Deus não é. E também diante da realidade que nós estamos vivendo ali do Colorado, não é. Então, eu vou estar falando mais apenas para os irmãos estarem orando e já estarem colocando no seu coração esse desejo de nós termos o nosso local próprio, um espaço maior, onde poderemos realizar melhor as nossas atividades, acolher os irmãos e receber todos aqueles que o Senhor trouxe até nós para que possamos cuidar. Então, irmãos, Deus tem algo muito maravilhoso para as nossas vidas, mas o Senhor quer que nós confiemos e que nós estejamos contribuindo com os corações alegres para esse grande desafio que vai vir pela frente. Amém? Eu já quero começar a contar com você, com as suas orações e pedindo direção a Deus e como você vai poder fazer isso. Glória a Deus por isso. Também queremos agradecer a Deus, porque no sábado passado, a Márcia nos deu uma notícia muito triste a respeito do seu primo, que estava entubado, e não foi nada fácil. No domingo nós oramos no culto à noite, e graças a Deus, parece que ontem ele teve alta, né? Na segunda ele já teve a melhora. Então, claro, são vários e vários irmãos de várias e várias igrejas orando, e as nossas orações também contribuíram para isso. Mas quem cura é o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, o Deus de misericórdia, o Deus que estende as mãos dele sobre a vida dos seus filhos e abençoa poderosamente. Então eu quero louvar a Deus pela vida do primo da Márcia e dos demais irmãos que foram abençoados, que foram curados e foram libertos pelo Senhor. E nós vamos nesse momento orar pela mãezinha da Zaine, que foi diagnosticou positivo. Sérgio também pediu oração, que ele está tendo alguns sintomas. Não se sabe ainda, mas pode ser uma gripe, pode ser o vírus, mas nós vamos estar orando por esses nossos irmãos e pelos demais irmãos que, porventura, estiverem doentes. E eu peço a vocês que tomem cuidado, não está fácil. Eu entendo que essa medida que houve, de abertura dos comércios e da volta de alguns do trabalho, de comércio, de algumas lojas, né? É mais uma medida econômica e política do que uma medida realmente consciente, porque o vírus ele está se espalhando, pessoas estão sendo contaminadas, então nós devemos continuar nos cuidando. Nós devemos continuar fazendo o isolamento, devemos continuar orando, devemos continuar fazendo aquilo que é possível fazer. Nós, por enquanto, não iremos ainda reabrir a nossa igreja, estamos conversando sobre isso ainda, porque a região que a igreja está o índice é muito alto de contaminação, e nós queremos preservar e cuidar da sua vida e das nossas vidas, porque os cultos continuam, nós sentimos a falta, sentimos mesmo, mas nós temos que agir nesse momento com prudência e com sabedoria. Amém? Vamos orar. A Kelly pede também pela esposa Marcela e Jerusa, que são cunhados dela, irmão da Márcia. A Kelly pedindo oração pelo Marcelo e pela Jerusa. Também estão com Covid confirmado. Estão com Covid confirmado. Marcelo e Jerusa, não é isso? Se você quiser fazer mais algum pedido, a Fernanda está de olho ali, você pode fazer o seu pedido, nós estaremos orando nesse momento. Vamos orar como igreja, como corpo de Cristo espalhado por essa cidade toda, pelas circunvizinhanças todas. Hoje nós temos irmãos que, graças a Deus, estão participando conosco, irmãos de Itaquá, irmãos de São Paulo. Nós temos irmãos de outros estados que participam conosco, graças a Deus. Nós temos irmãos que estão em outros países que participam conosco. Então, que você possa se unir, nós, nesse momento de oração e intercessão pela vida da mãe da Zaine, a vida do Sérgio, pela vida, repete por favor. Marcelo e Jerusa. Marcelo da Jerusa e dos demais irmãos que solicitam oração. Amém? Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus amoroso, Deus que nós podemos e devemos confiar. Queremos nesta noite render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, que somente o Senhor, ó Pai, é que pode suprir as nossas necessidades. Somente o Senhor é que pode
intervir nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos irmãos. Quando oramos, Deus, declaramos a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder e a tua majestade. E reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa insuficiência diante dessas situações. E recorremos ao Senhor, Pai, em postura de humildade, declarando que cremos no Senhor, no teu poder, na tua graça. Sabemos que o Senhor, ó Deus, pode, segundo a tua vontade, estender as mãos sobre esses queridos que estão nesse momento passando por essa questão da contaminação, passando por tantos outros problemas. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre os nossos irmãos. Ó Deus, cure esses nossos irmãos que foram mencionados aqui e tantos outros que necessitam, ó Deus querido, ó Pai querido, da tua ação, do teu poder, ó Deus querido, da tua cura milagrosa, Pai. Ó Deus, também dê sabedoria para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer as coisas no tempo certo e para a glória do Senhor. Ó Deus, capacite os médicos, ó Deus, capacite, ó Deus, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, para que possam estar, ó Deus querido, cuidando dessas pessoas. Nós temos tantos irmãos no nosso meio, na nossa igreja, que são da área da saúde, Pai, que são envolvidos com a saúde, Pai, que estão trabalhando, ó Deus amado, nos hospitais, nos postos de saúde. Guarda-os, protege-os, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor repreenda todo o mal contra a vida desses queridos, ó Pai. Que a tua bênção maravilhosa, que o teu poder maravilhoso se estenda, ó Deus, seja derramado na vida dos teus servos, ó Pai. E quanto a nós, nos dê graça, sabedoria, ó Deus amado, mansidão, discernimento do Senhor para fazer as coisas certas no momento certo, Pai. Eu peço, meu Deus, e eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu tenho quantos minutos aí, querido? Agora são 8h24. Ah, legal. Irmãos, nós, na quarta-feira passada, nós terminamos a nossa série falando sobre o Sermão do Monte. E graças a Deus eu penso que foi bem legal, bem bacana, bem esclarecedor. Nós tivemos alguns retornos legais, e eu louvo a Deus porque você pôde acompanhar e você pôde entender um pouco mais da proposta de Jesus quando chegou e quando iniciou ali o seu ministério e regimentou discípulos para que pudessem fazer parte do reino, para que pudessem aceitar esse desafio de viver no reino e a partir do reino, e de ser abençoado no reino e a partir do reino, e desfrutar das bem-aventuranças, de uma vida feliz, de uma vida onde Deus é o Senhor da sua vida e onde você é do Senhor. Que Deus seja exaltado e glorificado por esse tão grande amor para conosco. E agora eu estava orando já há algum tempo e pensando do que poderia estar falando com os irmãos nessas quartas-feiras. Eu pensei que ia dar tempo de nós voltarmos para a igreja, mas ficou claro que não, né? E nós vamos começar uma nova série nas quartas-feiras. E eu gostaria que você acompanhasse, que você incentivasse os outros irmãos a estarem conosco. Eu quero dar uma introdução hoje a respeito do que nós vamos estar falando. E aí, durante essas quartas-feiras, vamos discutir sobre esse assunto e entender um pouco sobre esse assunto à luz da palavra de Deus e a proposta desse tema e como nós vamos identificar esse tema em meio às Escrituras, através da vida dos servos de Deus, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, dos homens e das mulheres que serviram ao Senhor. Amém? Então nós vamos iniciar hoje uma série chamada Evangelho, um chamado ao radicalismo. Evangelho, um chamado ao radicalismo. Nós vamos falar da vida cristã fundamentada no Evangelho e que esta vida ela é um chamado a uma postura radical, a uma postura puramente radical. E eu gostaria que nós entendêssemos essa questão, porque se nós entendermos verdadeiramente o que é a vida a partir do Evangelho, qual é a proposta do Evangelho para mim e para você, para os nossos familiares, para o nosso casamento, a proposta do Evangelho para a igreja do Senhor, para os cristãos,
eu tenho certeza que nós vamos vivenciar o Evangelho, vamos ter uma vida cristã mais saudável, nós vamos desfrutar da paz que o reino traz a nós, nós vamos desfrutar da presença do Senhor Jesus e nós vamos nos sentir assim completos, cheios verdadeiramente, conscientes daquilo que nós fazemos. Porque no fundo, eu penso que eu e você, nós não queremos apenas sair do inferno, deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Nós queremos agradar a Deus, não é verdade? Nós queremos agradar ao nosso Senhor. Nós queremos viver uma vida de paz. Nós queremos viver uma vida consciente. Nós queremos desfrutar de uma religiosidade, de uma espiritualidade madura, de uma fé madura, aonde as nossas vidas elas vão despertar nas outras pessoas o desejo de poder servir a Deus. Eu lembro muito bem que no Sermão do Monte eu falei sobre isso, sobre a questão do sal, que o sal, além de ter uma função de conservar, ela tem também essa função de fazer com que nós tenhamos sede. E que as pessoas, ao olharem para nós, e através do modo de nós vivermos, da maneira radical como nós vivemos, possam despertar neles o desejo também de viver e de servir a esse Deus. Quando nós falamos de evangelho radical, às vezes assusta, porque há uma tendência de partir para uma radicalização institucional. Uma radicalização a partir da instituição, a partir da maneira da instituição pensar, a partir do estatuto ser observado, a partir do regimento ser observado. Não. A proposta de Jesus é um radicalismo a partir do conhecimento do que é o Evangelho, da proposta de Jesus através da sua palavra e de como nós vamos viver. Isso não quer dizer que nós não vamos cumprir algumas exigências do estatuto ou da nossa regimento interno. Sim, iremos cumprir, desde que eles estejam de acordo com o que a palavra de Deus expressa, de acordo com a proposta do Evangelho. Ok? Então hoje nós vamos apenas fazer essa introdução e eu quero assim pedir a você que você leia os Evangelhos. Que você leia o Evangelho de João, que você leia o Evangelho de Marcos, que você leia o Evangelho de Mateus. Escolha um desses evangelhos, de Lucas, escolha um desses evangelhos e comece a ver ali como que aquelas pessoas viviam. Comece a tentar descobrir qual é a proposta de Jesus para aqueles que foram chamados. Qual era a diferença daqueles religiosos da época para a proposta de Jesus. Quem acompanhou o Sermão do Monte vai ter um pouco mais de facilidade. Mas se você não acompanhou também, o Espírito de Deus te conduz nisso e a palavra de Deus ela te conduz nisso. Então vamos entender um pouco essa questão do radicalismo, né? Que ela vem da palavra radical, que é a ideia de pertencer a uma raiz ou à origem, aquilo que é original, aquilo que vem de essência. Então essa proposta que nós temos é aquilo que vem da essência do Evangelho. Okay? A ideia do radicalismo, segundo o dicionário, ela se caracteriza por um sensível afastamento do que é tradicional ou do que é usual, do que é extremado, no caso de uma proposta religiosa. A proposta de Jesus foi uma proposta verdadeiramente radical e ela se afastava, sim, de algumas tradições da época. Ela se afastava, sim, de algo que era usual no dia a dia daquela religiosidade ali da Palestina. Tanto que Jesus ele foi incompreendido. Tanto que muitas vezes Jesus foi chamado até de Beuzebu. Jesus foi incompreendido porque ele andava com as pessoas que eram desfavorecidas em meio àquela religiosidade tradicional e usual. Jesus sentava-se à mesa de pessoas que, segundo aquela religiosidade, aquele pensamento da época, não era comum. Jesus tinha seguidores que não eram comuns, segundo a religiosidade tradicional e usual da época. Então, por quê? Porque Jesus nos chama mesmo para essa vida diferente.
E uma vida diferente não é uma vida que nós vamos viver da maneira como nós queremos. Até porque nós vivíamos até pouco tempo como nós queríamos. E o que aconteceu? Foi um furo na água, né? A nossa vida ela não se sustentava, a nossa vida ela não tinha sentido, a nossa vida não tinha certeza, a nossa vida não tinha segurança. Mas a partir de entendermos a proposta de Jesus, a partir de entendermos os valores de Jesus, a nossa vida começou a fazer mais segurança. O radicalismo na questão popular é algo que lembra algo brusco, algo violento, algo difícil, uma manobra radical que exige destreza, perícia ou coragem. O Evangelho é justamente isso, algo meio brusco, do ponto de vista de viver, um rompimento com aquilo que havia, algo que aparentemente, quando você olha, ele é violento, porque ele vai tirar você do meio daquele que você vivia, às vezes da forma de você pensar, da forma de você enxergar o outro. E é difícil também, porque o Evangelho ele tem algumas propostas que são muito difíceis, e nós vamos nessas quarta-feiras aprender quais são essas propostas. E ela exige muitas vezes uma manobra radical. Uau! Aquele negócio de uau, né? Puxa vida, é isso mesmo? E quando você lê os evangelhos, por isso que eu peço para você ler os evangelhos, você vai ver na vida de Jesus como era uma vida radical. Você vai ver a vida dos discípulos como era uma vida radical. Você vai ver algumas atitudes de discípulos, se você quer dizer, ler as cartas também, de Paulo, de Pedro, que eram algumas atitudes bruscas. Uns posicionamentos que eram até, olhando assim, grosseiramente violentos. Atitudes que exigiam uma destreza, um malabarismo, uma perícia, uma coragem que não é deste mundo. Então, o Evangelho é essa proposta de uma vida radical, é a proposta para um radicalismo, né, a partir da pessoa bendita de Cristo e dos seus ensinos. É um chamado para o radicalismo. No sentido figurado, essa questão do radicalismo é algo que é inerente a uma coisa, algo que é inseparável dela. Então, veja bem, não tem como você viver, você ser um cristão, você ser um crente, você ser um seguidor de Jesus Cristo e não viver esse radicalismo, porque é inerente à proposta de Jesus. Não tem como você separar posturas radicais, não tem como você separar atitudes radicais do Evangelho, porque o Evangelho é justamente isso, queridos irmãos. É algo que muda totalmente a história das nossas vidas. Alguns sinônimos de radical, a ideia de fundamental, a ideia de completo, a ideia de absoluto, a ideia de integral, de raiz, de inflexível. Não há acordos na proposta do Evangelho. Né? Não há coisas separadas. Não há nuances. É o que é. É concreto. É absoluto. Ele é completo. E nós temos que viver o fundamento das propostas de Jesus. Não é um convite para você ser um fundamentalista religioso, que é muito diferente disso, mas é para você viver a essência da proposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O radicalismo é referente ao fundamento, à origem, né? Daquela coisa que é fundamental. Ou seja, a proposta é uma vida vinda da essência daquilo que Jesus ensinou para cada um de nós. Ok? É algo também que é extremado. É algo de opiniões fortes. Às vezes você tem que ter atitudes que as pessoas não te compreendem. Até dentro da igreja. Até no lar, muitas vezes. Nos relacionamentos no trabalho. Mas é uma proposta libertadora. É uma proposta que traz vida. Uma proposta que traz alegria. É uma proposta que traz esperança. É uma proposta que traz uma satisfação enquanto ser humano, porque o ser humano ele só vai se satisfazer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ok? Então o Evangelho
esse caminho, esse radicalismo é algo que ele não é moderado, ele é drástico. Ou seja, você tem que viver na sua totalidade. Sabe quando você... Eu não costumo, mas tem irmãos que fazem dietas, né? Dietas para engordar, dietas para emagrecer, dietas para preservar a saúde. Esse dia eu ouvi de um amigo, um colega meu, sobre alimentação, e é muito interessante o que ele está tomando, o que ele está comendo, porque ele está numa linha agora de se cuidar, e algo radical, algo realmente complexo. Mas ele se propôs aquilo porque aquilo ele precisa para poder se manter bem. Então a ideia do Evangelho é isso mesmo, é algo radical, que não tem moderações, que não tem conchavos, que não tem duplas posturas. E se você não viver essa radicalidade do Evangelho, você não vai, como cristão, como filho de Deus, como cidadão do reino, se satisfazer. Mas é algo que não é pesaroso. É algo que não traz peso e jugo sobre você, porque o próprio Jesus disse que nós devíamos ir a Ele, porque vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então a proposta de Jesus para aqueles seguidores dele é que eles fossem até Jesus e aceitassem essa proposta do Evangelho, esse caminho radical do Evangelho. Por quê? Porque é suave, porque é manso. Por quê? Porque traz vida, porque traz alegria, porque traz paz, porque traz comunhão com Deus. E a proposta de Jesus naquele momento era para os religiosos da época, que não estavam tendo prazer em alegria e servir a Deus. Talvez muitos estão dentro das igrejas, talvez muitos estão nos seus ministérios, talvez muitos estão dentro da sua religiosidade um tanto quanto complexa, mas não tem alegria, não tem prazer, não tem satisfação. Por quê? Porque não vivem a radicalidade da proposta de Jesus no Evangelho. E vá até Ele, que você vai ver quanto é maravilhoso. Zygmunt Bauman é um dos mais importantes pensadores contemporâneos. A ideia da sociedade líquida, né, surgiu dele, é um cara muito inteligente. Ele foi nascido na Polônia, professor de universidade, e ele fala algo sobre radicalismo do seguinte termo: atos, empresas, meios e medidas podem ser chamados de radicais quando eles chegam até as suas raízes, as de um problema, de um desafio ou de uma tarefa. Note, contudo, que o substantivo latino radix, do qual significa adjetivo radical, diz respeito não só às raízes, mas também às fundações e às origens. Olha que coisa interessante. Então ele diz que essas empresas, os meios e os atos podem ser chamados de radicais quando eles chegam à profundidade, às raízes de um problema, às raízes de uma fundação, às raízes de uma origem, e a partir daí eles começam a tomar atitudes. E a partir daí eles começam a viver e a resolver e a compreender questões. Então essa é a proposta, é que nós cheguemos à raiz do Evangelho, ao entendimento da simplicidade, da singeleza da proposta de Jesus. E a partir desse conhecimento da proposta de Jesus sobre os ensinos que nós iremos aprender, nós possamos vivenciar verdadeiramente essa maravilha que é poder servir a Deus, ok? O radicalismo, encerrando aqui no sentido filosófico, pode ser definido como uma doutrina que prega o uso de ações revolucionárias visando a transformação da sociedade. Eu trago isso para a proposta radical do Evangelho, ok? Essa doutrina, esse ensino que vem de Deus, onde vai propor para a gente atitudes revolucionárias nas nossas vidas, que vão transformar as nossas vidas, que vai transformar o seu relacionamento conjugal, que vai transformar o seu relacionamento interpessoal, que vai transformar o seu relacionamento dentro da igreja, dentro da sociedade,
as pessoas elas vão olhar para você, talvez, e para mim, se nós compreendermos e vivermos a partir do conceito do que o Senhor tem para mim e para você, nós vamos ser e fazer a diferença, e nós vamos, não somente através das nossas palavras, mas através das nossas vidas, anunciar esse Jesus maravilhoso, esse Evangelho maravilhoso que nos uniu, que nos trouxe aqui e que nos leva para a presença do nosso Deus. Amém? Então, é importante que você entenda uma coisa nesta caminhada. Eu quero ler um versículo com você e falar um pouquinho desse versículo, para que você olhe para dentro de você e para que você veja se isso aí aconteceu com você, se você tem consciência disso, ok? Então eu quero conversar um pouquinho com você nessa introdução, entendendo que hoje, irmãos, é apenas uma introdução daquilo que eu quero falar a partir das quartas-feiras, e para que você possa já começar a ler, a pensar, a pesquisar, a trazer ideias e a gente ir aprendendo junto também e podendo desfrutar da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 é um texto bem conhecido. Acharam? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos tirou dessas coisas antigas e nos colocou nessa vida nova, nessa vida em Cristo Jesus, neste reino novo, este reino que pertence ao Pai. E nós queremos, Deus, a partir da Tua palavra, entender isso e viver isso no nosso dia a dia, para que através do nosso viver, a Tua vida se manifeste nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olha que interessante, quem escreveu essa carta, segundo nós compreendemos, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem totalmente criado numa religiosidade totalmente egocêntrica, além de ser monoteísta, né? Ela era também bem egocêntrica, ela era bem ritualista, ela era bem formal, e ela era uma religiosidade que, apesar dos seus ritos, apesar das suas expressões litúrgicas, não trazia vida, não trazia satisfação. E Jesus, quando chegou, encontrou essa religiosidade e aí ele lançou essa proposta. E o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, nesse contexto, depois de sofrer muito, depois de perseguir a igreja de Cristo, né? Depois de matar tantas pessoas, de destruir tantos lares, de perseguir as pessoas, ele teve um encontro com Jesus e ele entendeu claramente que a partir desse encontro ele teve uma nova vida. E eu queria perguntar para você que está ouvindo, você tem consciência de que agora você tem uma nova vida? E que essa nova vida que você tem, ela deve ser vivida a partir do fundamento da pessoa bendita de Jesus Cristo, dos seus ensinos e do seu Evangelho? Você tem consciência de que essa nova vida que você tem agora é uma vida que tem que ter uma postura radical, segundo os preceitos e os valores daquele que te chamou? A vida que temos agora, essa nova vida, essa união com Cristo, a entrada do reino de Deus, ela só se deu não porque você é bonzinho, não porque você tem o pai na igreja ou a mãe na igreja, não porque você foi criado na igreja durante tanto tempo, mas por conta da obra salvífica de Jesus Cristo. E essa nova vida essa nova vida é a nossa nova experiência de redenção.
O Senhor nos redimiu. O Senhor nos tirou das trevas. Aquilo que nós éramos, nós não somos mais. E agora nós nos tornamos uma nova pessoa. Iremos para um outro local. Nós estávamos sob a ira de Deus, agora estamos nos chamando Deus de amigo. Nós não tínhamos certeza de para onde iríamos. Agora nós sabemos que o céu é a nossa morada. Nós não sabíamos nem quem nós éramos. E agora nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Tudo isso por conta do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso chama-se salvação. Nós fomos curados. Nós somos sarados. A palavra salvação, tanto no hebraico quanto no latim, quanto no grego, ele tem a ideia de cura. Nós vivíamos enfermos, nós estávamos doentes naquela velha vida. E o Senhor veio e nos curou e nos sarou. E agora nos colocou no seu reino. E Ele nos colocou no seu reino não somente para que nós pudéssemos sair daqui e sermos depois transportados, para a sua presença. Mas Ele nos tirou das trevas e nos colocou no seu reino. Ele nos sarou, Ele nos curou, para que nós pudéssemos ter uma nova vida e viver essa nova vida de uma forma radical, a partir do fundamento dos seus ensinos. E é por isso que ele disse que aqueles que vivem fundamentados nos seus ensinos, consentem em viver essa nova vida, esse radicalismo da nova vida, eles conseguem ter alegria, ter paz e felicidade genuína e verdadeira. A Bíblia diz em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 e 11, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, que Deus tocou nos nossos corações. Nós que éramos das trevas, como diz em Colossenses lá, capítulo 1, versículo 13, vivíamos no império das trevas e agora por conta da escolha de Deus, foi Deus que nos escolheu, independente se você levantou a mão, se você abaixou a mão, independente se você é calvinista, se você é arminiano, independente se você tem uma outra linha teológica, porque as linhas teológicas não nos salvaram, as linhas teológicas não nos escolheram, quem nos escolheu foi Deus, segundo o beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer e segundo o seu grande amor. Nos tirou das trevas, como diz lá em Colossenses capítulo 1:13, e nos colocou no seu reino de amor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós estávamos condenados. Nós estávamos fracassados. E Ele nos tirou para essa nova vida. Ele perdoou as nossas ofensas. E Ele nos justificou, segundo Romanos capítulo 8:1. A morte que era para ser nossa foi Cristo que morreu no nosso lugar. E aí nós fomos justificados, fomos declarados justos para receber essa nova vida e a partir dessa justificação viver de uma forma que glorifique e exalte o nome de Deus. E além disso, queridos, Jesus, através desse ato, ele nos santificou. O apóstolo Paulo nos chama agora de santos, os eleitos do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja de Corinto que estava com tanto problema, com tanta dificuldade, com tantas coisas para resolver, que estavam ali se degladiando, Deus os chama de santos. Por quê? Porque agora eles foram separados. Nós não somos santos porque somos perfeitos. Nós somos santos porque fomos separados por Deus, tirados de uma vida errada para viver uma nova vida. E Ele em Cristo nos glorificou e a cada dia mais nós somos transformados, como diz lá em 2 Coríntios 3:18, de glória em glória. A graça, a misericórdia, o poder de Deus transforma as nossas vidas. E por que tudo isso? Para que nessa nova vida nós pudéssemos viver de uma forma radical. Nós pudéssemos viver sob uma égide, sob uma direção de uma boa notícia, uma nova notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Há paz na terra entre os homens, os anjos conclamaram. Por quê? Porque Jesus chegou, Jesus habitou no meio dos seres humanos. Jesus trouxe uma nova oportunidade, a oportunidade de uma nova vida, de uma vida onde nós vamos viver a partir de Cristo, a partir dos seus ensinos. E nós vamos virar radicalmente as costas para aquilo que não agrada a Deus e viver agora de uma forma onde Deus é
exaltado, é reconhecido, é honrado e é adorado a partir desta nova vida. Então o Evangelho é esse convite para uma vida radical. Nós vamos, a partir da quarta-feira que vem, entender a radicalidade desse Evangelho. Aonde que ela é radical? Qual é a minha postura? O que é que eu devo fazer? Qual é a diferença dessa vida que eu tinha para a vida anterior? Qual é a diferença de uma religiosidade centrada na instituição e de uma religiosidade centrada na pessoa de Jesus Cristo? E quais os benefícios que isso traz a mim, a você e aos nossos lares? Então eu quero deixar esse convite. Quero já, de novo, pedir a você que leia os Evangelhos, que leia as cartas do Novo Testamento e que possamos, a partir da quarta-feira que vem, estar mais inteirados do que vamos fazer. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero... Você que está me ouvindo, eu não sei se você entregou a sua vida para Cristo. Eu não sei se você nasceu de novo. Ah, pastor, eu já estou na igreja há tanto tempo. Ótimo. Mas você nasceu de novo? Você entregou a sua vida para Cristo? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você se arrependeu dos seus pecados? Você reconheceu a obra maravilhosa de Cristo na sua vida? Você reconhece a soberania de Deus e a sua pequenez diante desse Deus tão poderoso? Você já disse ao Senhor, habite no meu coração, entre na minha vida, perdoe os meus pecados. E você já se dispôs a viver uma vida que vai além das experiências ritualísticas, além dos atos institucionais. Você já viveu uma vida que te traga esperança, alegria, paz e felicidade através da pessoa bendita de Jesus Cristo? Se você já entregou a sua vida para Cristo, sim. Se ainda não entregou, é somente a partir dele. Não é entregar a vida para o pastor, não é entregar a vida para a igreja, mas é entregar a vida para o Senhor de todas as coisas. Eu quero orar com você nesse momento. Se você já entregou a sua vida a Jesus, ore e diga, Senhor, muito obrigado. Eu quero aprender a viver esse Evangelho radical, andar por esse caminho radical. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, diga, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesse momento. E eu quero que o Senhor, Pai, me conduza nessa nova vida radical na Tua presença. Eu quero orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado por essa proposta maravilhosa de vida nas nossas vidas. Eu quero orar pelos meus irmãos que já entregaram as suas vidas ao Senhor. Que o Senhor possa fortalecê-los, abençoá-los e que eles possam a cada dia mais estar dispostos a viver de forma radical para o Senhor, compreendendo, Deus querido, que o Teu Evangelho, ó Deus, é um Evangelho manso, suave, ó Deus amado, que não traz peso, mas que traz, ó Deus, alegrias e benefícios do reino para a sua vida. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dirija, que o Senhor nos guarde nesta caminhada. E eu quero pedir também a esses irmãos que entregaram, se porventura entregaram as suas vidas ao Senhor, que se renderam ao Senhor e que se dispuseram a viver, ó Deus, em nome de Jesus, dessa forma que agrade ao Senhor, vivendo esta nova vida, deixando as coisas velhas de lado e vivendo a partir do novo, a partir do Teu Evangelho, a partir da Tua vontade, a partir da Tua palavra. E quero pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e nos dê graça e nos conduza nessa nova série, onde aprenderemos mais e mais do Senhor, da Tua vontade e do Teu querer. Eu peço a Tua bênção e eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Você avisa da live de amanhã? Eu aviso. Fernanda avisa da live de amanhã. E até domingo, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Oi. Mas eu não A sei Vilma quem é e o mulher. Flávio. Ah, A Vilma e o Fábio. Não era pra... era surpresa? Era sim, não, quem? pode falar. Quem? Vilma e Fábio. Peraí que eu vou falar. Vilma e Fábio. Fábio, de novo. Vilma e Fábio. Ai, sim! Vocês estão deixando muito pra última hora, a gente fica na expectativa, na Que ansiedade. deu pra fazer lá. Manda um abraço pra Dori. Eu não fiz a postagem. Três. Manda um abraço pra Dori e pra Maria de Fátima. Abraço pra vocês, Dora e Maria de Fátima. Deus abençoe.
Nós temos que ser gratos, irmãos. Que nem o Beto estava comentando, a gente às vezes esquece quanta coisa Deus fez por nós, né? A gente acostuma com essa nossa vida cristã e esquece. Nós temos que agradecer todos os dias tanta bênção, tanta maravilha que o Senhor fez na nossa vida. Então nós vamos cantar Obrigado, Jesus. E a gente fez mais uma mudança também. Ah, é verdade. Explica, Gui. Olha, Fala no microfone. Aqui tá falando assim: obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. só que, né? Aí, A gente não está um do lado do outro. Aí a gente colocou. Vocês veem na hora da música. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está lá na live. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo... Ah, não, errei. aqui, ó. Desculpa, irmãos. Aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Pelo ar que eu respiro. Ai, desculpa, irmãos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Até amanhã na live. Até amanhã na live. Um abraço, Leudo. Deus abençoe. abençoe. E os irmãos, Damião, Deus abençoe. Beijo. Beijo de todo mundo.